Na semana passada a gente foi procurado por um cliente aqui na Safe com dúvidas a respeito do SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity. É um documento, um contrato, que foi publicado pela Y Combinator lá nos Estados Unidos com o objetivo de padronizar os instrumentos de investimento lá nos Estados Unidos, e funcionou super bem. Só que existem diferenças entre o SAFE e o mútuo conversível que é utilizado no Brasil, e no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente as diferenças entre esses dois contratos de investimento. Meu nome é Lucas Mantovani, eu sou o cofundador aqui da Safe, um prazer falar com vocês novamente. E para explicar as diferenças entre o SAFE e o mútuo conversível, é importante a gente entender primeiramente a natureza desses dois contratos. A gente sabe que startups, empresas de tecnologia, tendem a participar, ou dentro da jornada de uma empresa como essa, elas tendem a fazer rodadas de investimento, a captar investimentos, buscar recursos, buscar capital no mercado. É um mercado de venture capital, um mercado de capital de risco, onde os investidores vão colocar dinheiro nas empresas em troca de uma participação, de uma futura participação societária, e essa participação societária se reflete em potencial de liquidez, ou seja, é a participação societária que se transforma em ações da empresa e que no futuro, num evento de liquidez, num M&A, num IPO, num evento qualquer ali que torne aquelas ações líquidas, aquele investidor vai poder transformar essas ações em dinheiro. E aí a aposta do investidor é justamente na valorização da empresa. A ideia é que o valuation da empresa aumente gradualmente dentro da jornada dela, ao longo de alguns anos, com a expectativa de 5, no máximo 10 anos para retorno desse investimento, e os investidores esperam que isso aconteça e formalizam isso através desses instrumentos que são contratos de investimento. No Brasil, o contrato mais comum é o mútuo conversível. A gente tem vídeo aqui no canal sobre mútuo conversível, mas não custa lembrar, o mútuo é basicamente um empréstimo que é feito pelo investidor com a possibilidade de conversão daquele valor em participação societária mediante ali o cumprimento dos requisitos que estão previstos no contrato. É um contrato muito utilizado no Brasil, é o mais utilizado para operações de investimento no Brasil, mas nós temos também o SAFE, que é um contrato mais utilizado lá fora, em empresas americanas, empresas que geralmente até brasileiras, mas que vão captar investimentos lá fora, em virtude da natureza do SAFE, né? E a nossa proposta aqui com esse vídeo, além de explicar a diferença dos dois, é mostrar e justificar por que lá nos Estados Unidos é mais comum utilizar o SAFE e no Brasil é mais comum utilizar o mútuo conversível. Basicamente, o mútuo conversível é um contrato que foi adaptado. A gente pegou a famosa Convertible Note americana, transformou num contrato brasileiro e a gente, dentro da estrutura jurídica brasileira, a melhor forma de fazer isso foi através do mútuo conversível. Só que o mútuo conversível, diferente do SAFE, é um título de dívida, ou seja, aquele empréstimo que é feito pelo investidor faz com que a empresa se torne uma devedora do investidor. Ele é uma dívida, assim como qualquer empréstimo é uma dívida que tem que ser paga de acordo ali com o cumprimento dos requisitos do contrato. É por isso que muitas vezes vocês vão ver empresas no Brasil que captaram com mútuo conversível, que eventualmente não é tão comum, mas ultimamente tem acontecido até mais do que se espera, essas empresas acabam sendo acionadas judicialmente pelo investidor pedindo o valor do investimento de volta. O que no mercado de startups é um pouco até mal visto, né? Porque afinal de contas o investimento é de risco, a ideia é que se a empresa der errado, o investidor assume o risco junto, mas a depender das circunstâncias ali, isso pode acontecer, isso só é possível porque o mútuo conversível é um título de dívida, tá? O SAFE não é um título de dívida, o SAFE é um título de equity. Ele é um contrato que não se transforma numa dívida. Ele é um contrato mais simples, mais objetivo, mais direto ao ponto. O SAFE, se você reparar a estrutura dele, eu estou até com uma colinha aqui do lado, onde eu vou falar sobre as principais cláusulas dele, vocês vão perceber que a parte inicial dele é basicamente descritivo do que vai acontecer no futuro. Ó, a gente tem primeiro a rodada de equity, né? Ou seja, o que é considerado dentro do contrato do SAFE como uma rodada de equity, uma rodada de captação. Quais são as hipóteses, né, as condições para que esse SAFE se transforme, ou seja, convertido em ações da empresa. Esse é o primeiro tópico de um contrato de SAFE. Ele já vai direto ao ponto, ele já mostra essas condições nas quais aquele investimento que foi feito vai se transformar em ações. A segunda cláusula de um SAFE é a de preferência de liquidação. Para um investidor de SAFE, o investidor que coloca dinheiro numa empresa através de um SAFE, a expectativa dele é de que ele converta aquilo em ações e ele precisa ter, de algum modo, alguma proteção para que, caso a empresa passe por uma rodada de liquidez ou um evento de liquidez específico, onde aquelas ações se transformam em dinheiro, esse investidor seja protegido. Então, ele tem preferência de liquidez, né? Inclusive em relação aos próprios sócios da empresa. Caso a empresa passe, por exemplo,
por uma hipótese ali de dissolução. A empresa deu errado, deu tudo errado, tá? A empresa vai liquidar seus bens, vai reunir tudo que ela tem e vai vender, né? E vai liquidar aqueles bens para pagar todo mundo. Os investidores, eles têm preferência em relação aos próprios sócios, tá? Então a empresa vai pagar os credores principais que eles têm, depois vai pagar os investidores e depois, se sobrar alguma coisa, vai para os sócios principais ou para os acionistas que têm ações ordinárias da empresa. Então, essas preferências de liquidez já vão diretas no contrato de SAFE, já de cara é colocado, tá? O mútuo conversível, ele já tem um pouco mais de detalhes, de minúcias ali, até para que a gente consiga cumprir alguns requisitos previstos na legislação brasileira e que tornam o mútuo conversível um pouco mais complexo de exercer, de ser utilizado na prática. Só que o SAFE, na prática aqui no Brasil, não foi muito bem recebido. Ele acaba não sendo muito bem visto por investidores, porque em geral ele beneficia mais a empresa. Afinal de contas, dentro do SAFE, como não é uma dívida, a gente não tem data de vencimento. Então no SAFE, quando acontece um evento específico previsto no contrato, aquele investimento vai se converter em ações independente do que tiver acontecido, independente do valor da empresa, independente do valuation dela, independente de qualquer circunstância, se cumpriu aquela condição prevista no contrato, que é um gatilho para a conversão daquele investimento em ações, isso vai acontecer, independente da vontade do próprio investidor. Então, no mútuo conversível, não. A gente tem algumas hipóteses ali de conversão automática, mas são mais remotas. Geralmente a conversão se dá ou na data de vencimento ou por um interesse do investidor numa rodada de investimento, num evento de liquidez específico. Então a gente tem ali uma proteção maior para o investidor em contratos de mútuo conversível. No SAFE, apesar de haver muita proteção para o investidor, ele é um pouco mais direto ao ponto. Ele se converte automaticamente, você não tem ali muitos detalhes a respeito de métodos de cálculo de valuation, ele já prevê dentro do próprio contrato de SAFE qual que é o cálculo que vai ser utilizado para fazer essa conversão, e dentro do SAFE a gente vai ter os conceitos de valuation cap, né, de desconto. Então, por exemplo, numa rodada específica de investimento onde se usa o SAFE para captar, é importante que o contrato preveja o valuation cap, que é o teto de valuation que vai se aplicar àquele investidor. Isso visa proteger o investidor no caso de uma supervalorização da empresa. Porque se a empresa se valoriza muito rapidamente, acima das expectativas que se tinham, é muito bom para todo mundo, é óbvio, mas concorda comigo que o investidor, em virtude do investimento que ele fez lá atrás, ele vai ser cada vez mais diluído, ele vai ter um percentual cada vez menor da empresa à medida que ela se valoriza? Então, para proteger o investidor dessa conversão com uma diluição muito grande, você estabelece um teto de valuation que se aplica para o investidor. De modo que, para ele, o teto de valuation sempre vai ser aquele, independente do valor que a empresa tiver alcançado, e aí ele protege um pouco a participação dele para que não seja muito diluído nessa hipótese de desenvolvimento muito grande da empresa, de crescimento muito acelerado do valuation dela. Então, a natureza do SAFE e do mútuo conversível são muito distintas. O mútuo conversível é uma dívida, o SAFE não é. E é por isso que o SAFE ele é muito mais bem visto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm um costume um pouco maior de ir muito direto ao ponto. Os contratos são mais objetivos, são mais diretos, as definições são mais claras, a preocupação maior ali em relação ao cumprimento daquele contrato, em virtude da natureza da própria relação jurídica que se estabelece nos Estados Unidos. Lá a confiança é muito maior, né? Lá dificilmente você vai ver alguém efetivamente deixando de cumprir um contrato, eles prezam muito por isso. No Brasil, como a gente não tem essa liberdade, digamos assim, até pela nossa cultura, pelo modo como a gente age aqui, o mútuo conversível ele é mais bem visto, porque para o investidor ele vai ter uma garantia maior de que vai ter pelo menos o retorno do investimento dele ali dentro daquela estrutura. E é claro, né, a gente tem discussões no Congresso Nacional que visam estabelecer padrões de contrato de investimento aqui no Brasil, uma delas inclusive está avançando bem, que é muito parecido até com o próprio contrato de SAFE. Ele tira essa característica de ser um título de dívida do contrato de mútuo conversível e o transforma num contrato de equity, mas o meu receio na verdade é mais com o modo como o próprio judiciário vai interpretar isso. E é claro, né, a gente tem um aspecto da má-fé, muita gente pode se utilizar dessas lacunas legais para prejudicar uma operação como essa. Eu sei que é um assunto muito denso, muito complicado, mas eu espero ter trazido um pouco de luz aí para as diferenças entre o contrato de SAFE e de mútuo conversível. Ambos podem ser utilizados para uma captação, o mútuo conversível é muito mais bem visto no Brasil, né? O SAFE é muito utilizado lá fora, então se você vai captar nos Estados Unidos, naturalmente você pode utilizar um SAFE, e a gente torce para que no Brasil a gente consiga trazer algo muito semelhante ao SAFE, né? Porque o SAFE, por ser um título de equity, ele está muito mais adequado à natureza do investimento em startups, já que um investimento em uma startup não deveria ser considerado uma dívida, ele deveria ser considerado um investimento com uma possibilidade de conversão em equity,
e com um risco associado àquilo, né? Se a empresa der errado, se for dissolvida, o investidor assume esse risco junto com os fundadores da empresa. Qualquer dúvida que você tiver sobre SAFE e mútuo conversível, deixa aqui nos comentários. Acione o nosso time caso você esteja fazendo uma captação de investimento, nós podemos ajudá-lo a fazer essa captação, a entender melhor a natureza dos contratos e impedir que você tenha prejuízos diretos numa captação como essa. Lembrando que captações de investimento podem desvalorizar a sua empresa no longo prazo, por isso que é muito importante analisar as cláusulas dos contratos de investimento, a gente pode te ajudar com isso. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e até o nosso próximo vídeo.